Boa noite, meninos. Tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou enfermeira, sou responsável por ministrar para vocês a disciplina de Paciente Crítico 2. Eu vou me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou Natália, tenho 25 anos, formei na PUC, faço pós-graduação em Docência e Gestão do Ensino Superior. Trabalhei na unidade de internação como enfermeira assistencial do Hospital Felício Roxo. Lá eu era responsável por pacientes oncológicos e principalmente por pacientes transplantados. Depois eu fiquei por cerca de 2 anos na unidade de internação, saí, fui trabalhar na educação corporativa da Unimed. Lá eu era responsável pelos estagiários, acompanhar os alunos no pronto atendimento infantil, pediátrico, adulto, CME, bloco cirúrgico, CTI, então passei por todos os setores de todos os hospitais da Unimed. Atualmente eu trabalho na educação corporativa do Hospital Felício Roxo, sou responsável pelos estágios técnicos de enfermagem, então pode ser que eu encontre alguns de vocês lá ou que já tenha encontrado. Nossa primeira aula de hoje é para trabalhar um pouquinho sobre a enfermagem aplicada às urgências e emergências. É uma aula que vai ser um pouquinho mais densa, tá, meninos? A gente vai trabalhar a política, como que é a rede, como que funciona, e depois a gente vai trabalhando especificamente cada urgência, emergência, cada agravo de saúde, tá bom? Eu vou tentar ser o mais breve possível e vou pedir para vocês irem me acompanhando pelos slides, tá? Estou à disposição para a gente tirar qualquer dúvida, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês consigam aprender bastante e gostar dessa disciplina. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de urgência e emergência é que eu preciso diferenciar uma da outra. Então, urgência é tudo aquilo que todo aquele agravo com ou sem risco potencial de saúde, e emergência já é todo aquele agravo que implica num risco eminente de morte. Então, eu preciso diferenciar os dois para eu entender que um pode ter ou não um risco potencial de vida e o outro já tem um risco iminente de vida ali, mas os dois precisam de atendimento urgente. O serviço de saúde, gente, então, eles mostram para a gente os dados da vigilância do Ministério da Saúde, que a gente tem uma alta taxa de morbimortalidade relacionado à violência e acidentes no trânsito entre jovens até 40 anos. Depois dos 40 anos, o que a gente mais tem de morbimortalidade são relacionados às doenças do aparelho circulatório e do aparelho cerebral. Então, são os infartos e o acidente vascular encefálico. Depois disso, a gente tem, então, as neoplasias também, que entra aí como uma principal causa de morbimortalidade, e as doenças infecciosas. Esse quadrinho, meninos, vai mostrar para a gente aí as principais causas, então, as faixas etárias aqui em cima, as principais causas aqui. Então, a gente tem destaque de azul aí, até os 40 anos, mais ou menos, as causas externas. Acima disso, a gente tem os infartos, a gente tem também entrando aqui as neoplasias, com um número grande também, né? A gente tem que perceber que essas aqui, ó, as causas externas, são causas que são completamente evitáveis, mas que hoje ainda matam muito a população. Por isso, eu preciso criar uma rede de atenção à urgência e emergência para integralizar, para articular todos esses serviços do SUS, para a gente conseguir um atendimento humano, para a gente conseguir um atendimento eficaz e igualitário no território nacional. As diretrizes, então, gente, dessa rede, ela é composta por as mesmas diretrizes do SUS, né? Universalidade, equidade, integralidade, atenção à urgência e emergência, né? A gente tem aí também como diretriz ampliar esse acesso e acolhimento em todos os casos agudos, a formação de pontos de articulação entre a atenção básica, né? Então, comunicar, os hospitais comunicarem com a atenção básica, as UPAs com a atenção básica, o SAMU. A gente tem como um ponto aí também a classificação de risco, e tem uma atividade para vocês lá no nosso exercício já para pesquisar um pouquinho sobre o protocolo de Manchester e para contar para a gente o que são as classificações, por que é por cor e o que cada cor vai falar para a gente, né? Na verdade, elas vão falar da priorização desse atendimento de acordo com o risco mesmo que esse paciente corre. E a gente tem que garantir que a humanização desse atendimento, né? Que ele seja efetivo e humanizado. Outra diretriz que a gente tem, pessoal, é organizar esse trabalho por meio de equipes multidisciplinares. Não é só a equipe de enfermagem e a equipe médica que compõe a urgência e emergência. Então, eu tenho assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, né? Centralizar
nas necessidades da população. Não adianta nada eu fazer uma campanha para tratar alguma coisa ali na minha área, sendo que isso não acomete aquela população, sendo que o principal problema deles é outro, né? Eu tenho que pensar nisso. Qualificar sempre por educação permanente todos os trabalhadores. Então, eu brinco que quem faz qualquer curso ou faculdade na área da saúde não para de estudar nunca, porque a gente tem que atualizar todos os dias, porque todo dia surge uma nova doença, um novo tratamento, uma nova medicação. A rede de atenção, então, gente, a RUI, ela é complexa, ela atende diferentes tipos de condições clínicas, trauma, saúde mental, cirurgias, problemas cirúrgicos, né? E ela é composta por diferentes pontos de atenção. E a gente vai falar um pouquinho que todos esses pontos, eles têm que trabalhar de forma interligada. A primeira coisa que a gente tem como estratégia aí, que tem que ser prioritária nessa rede, é qualificar tanto as pessoas que estão lá na porta de entrada dos hospitais, né, e que vão receber essas vítimas, quanto as pessoas que estão lá na terapia intensiva e que também vão precisar receber essas vítimas. A gente tem que organizar e ampliar os leitos, porque não é igual a Grey's Anatomy, né, meninas? Que a pessoa é lá desfibrilada, levanta e vai embora para casa. Ela vai precisar ser hospitalizada e precisar de um cuidado, talvez até prolongado, ou um cuidado especializado. E a gente vai precisar garantir que eu tenha leitos específicos para isso e leitos disponíveis. Qualificar, então, a atenção, a organização das linhas de cuidado cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica. O que é isso? A gente tem linhas de cuidado, gente, que são bases, né, documentos referenciados cientificamente que vão nortear como que eu tenho que agir frente a um AVE, frente a um IAM, frente a um trauma, tá? E a gente tem que organizar também, fazer uma articulação lá com a equipe de atenção básica para o cuidado domiciliar e as equipes multidisciplinares de apoio também atenderem esse paciente quando ele retornar para casa. Então, esses são os componentes que a gente tem aí da atenção básica. Ela necessita de um auxílio do SAMU, da UPA, do hospital e da atenção domiciliar. Então, o que é isso? Então, por exemplo, eu tenho lá um paciente que chegou na atenção básica passando mal, a atenção básica chamou o SAMU, levou ele para a UPA viu que ele precisava internar e esse paciente internou, foi para casa e precisava de um cuidado domiciliar. Tá vendo que tem que ser tudo muito bem alinhado e muito casadinho? Vamos falar dos componentes, então, da nossa RUI. Primeiro componente, promoção, prevenção e vigilância em saúde. O que é isso? Se a gente viu que as principais causas eram causas evitáveis, que eram acidentes, né, e violência, então eu tenho que promover saúde para evitar isso e também as outras, que não são causas tão evitáveis assim, no sentido de que ela pode ser por uma ordem genética, mas, por exemplo, as neoplasias, elas podem ter fatores que são evitáveis. Então, o Ministério da Saúde, né, e o governo tenta trabalhar em cima disso, então ele lança várias campanhas. Essa, por exemplo, é uma campanha de não dirigir se estiver bebendo, não usar o celular, nem que seja para gravar uma live rapidinho, para gravar um vídeo da música da sofrência que passou. Então, a gente tem várias campanhas, porque realmente as pessoas perdem um pouquinho da noção no trânsito e a gente acaba tendo acidentes fatais. Tem uma outra campanha também, que geralmente circula no carnaval, que é para não beber nessa época que as pessoas ingerem muita bebida alcoólica e se beber, não dirija. Então, utilizar o táxi ou o aplicativo. A gente já tem as operações de lei seca que ajudaram bastante a diminuir o número de atendimentos hospitalares, o número de vítimas fatais, mas que ainda assim a gente precisa reduzir esse número de acidentes relacionados à ingestão de bebida alcoólica e trânsito. E aí, a gente tem uma outra causa que é a violência, que é o feminicídio, né? A gente nunca falou tanto disso como agora, principalmente em época de pandemia, as pessoas estão ficando em casa, então as pessoas que sofrem violência estão ficando mais tempo perto dos agressores, então a gente tem que trabalhar isso. E um veículo muito legal de disseminação é os ônibus, né? Que circulam por toda a cidade e têm acesso a todos os tipos de público. Uma outra campanha legal é de tabagismo. Lembra que a gente falou das neoplasias que podem ser evitáveis? Então, a campanha de cessação de tabagismo também é muito bacana. Então, a promoção é isso, gente. Ela é pautada por diversas políticas públicas que promovem, né, a cultura de paz, de prioridade. Então, a gente tem várias políticas e programas que o governo vai criando ao longo dos anos. Então, 2002, 2004, 2006, 2010, todos programas de prevenção de acidentes, prevenção no trânsito, prevenção de violência.
O segundo ponto, componente aí da nossa RUI, é a atenção básica, é garantir ampliação de acesso, fortalecer o vínculo daquele indivíduo com o centro de referência próximo à casa dele, responsabilização, então é uma coparticipação, nós fazemos a nossa parte enquanto agentes promotores de saúde do cuidado e o próprio usuário tem que se responsabilizar de aderir ao tratamento e de seguir as recomendações, né? Ele é o primeiro atendimento das urgências e emergências clínicas, né? Atenção básica, e é ela que vai fazer as transferências, encaminhamentos e referenciar esse paciente para toda a rede. Então, ela tem como premissa, né, ser base, ser a atenção básica, né? Ela precisa ser a base do nosso serviço, ser resolutiva e coordenar todo esse cuidado do paciente. Ela tem que ordenar as redes, né? A gente entender a estrutura. Então, eu vou referenciar o paciente para tal lugar, mas depois ele vai voltar para mim, a atenção básica vai ter que continuar assistindo esse paciente. Então, tudo isso, a atenção básica vai ter que nortear e garantir esse cuidado, tá? Esse é um exemplo de uma atenção básica. Ela vai variar de acordo com a estrutura, com localidade, né? Com o público específico ali mesmo. Até o horário de funcionamento vai variar de acordo com a necessidade daquela área, daquela população. Ela é composta por várias salas de atendimento. A gente tem a rede de vacinação, né? Que é muito importante, que é o nosso carro-chefe hoje também. Nosso terceiro componente é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, que brilha os olhos aí de muitos de vocês, né? Vestir o macacão do SAMU. Tem que decorar o número, viu, meninos? Tem que saber que é 192, não dá para ficar ligando errado. Tem gente que liga para polícia, liga para o bombeiro aí, porque não esquece o número. Então tem que decorar o número do SAMU aí. O SAMU é responsável por todo esse transporte, então, por diversos tipos de vítimas, né? Intoxicação, queimadura, violência, trauma, crise hipertensiva, crise psiquiátrica, né? Ele tem vários tipos, meninos. O primeiro tipo do SAMU é a unidade de transporte básico. É uma viatura com pelo menos 2 profissionais, um condutor do veículo e um técnico de enfermagem. O segundo tipo é a USA, que é o transporte, né, avançado, suporte avançado. É uma viatura com pelo menos 3 profissionais, sendo um condutor, um enfermeiro e um médico. A gente tem uma fotinho aqui do SAMU, a gente tem um outro tipo também, é um pouquinho mais diferente, né? É a equipe composta por 2 ou 3 profissionais, de acordo com o tipo de atendimento, é um condutor de embarcação, um técnico de enfermagem e um médico e um enfermeiro, se necessário, que é a nossa ambulância, para chegar em situações que a gente não consegue chegar de carro, em áreas ribeirinhas, né? A gente precisa desse tipo de embarcação. A gente tem o transporte aeromédico, que eu brinco que se precisar que eu atenda no transporte aeromédico, são 2 urgências. A minha, que vou ter uma parada lá na hora, e a do paciente, porque eu tenho muito medo. Mas é muito bacana, é composta por no mínimo um médico, um enfermeiro e um condutor, né, da aeronave. E é um cuidado para chegar em áreas que a gente não consegue chegar com outros mecanismos ou que eu preciso chegar muito rápido, né? A motolância, que é isso, Natália? Mas moto para atender uma urgência e emergência? Como é que eu vou fazer para transportar o paciente? Vou colocar na garupa? Não, gente, a moto é só para conseguir chegar mais fácil naquele local, numa via como, por exemplo, que se está congestionada. Pega uma Cristiano Machado que a gente tem aqui em BH hoje, se está muito congestionada, a ambulância consegue, acaba demorando para chegar. Então, a gente tem um serviço de motolância, por exemplo, que chega mais rápido a esse atendimento. E o VIR, que é um veículo de intervenção rápida, que contempla um médico e um enfermeiro para fazer situações de intervenção. A gente tem também no SAMU a central de regulação médica e a central de radiooperadores, que são as pessoas que vão triar, fazer aquele primeiro atendimento, classificar, vai acalmar, dar orientações para as vítimas para conseguir nortear qual é a ambulância que eu tenho que mandar para aquele local, quantas pessoas eu preciso, qual que é a complexidade daquele atendimento. Então, essas pessoas são preparadas para orientar e prestar todos os primeiros atendimentos ali através do telefone e nortear qual é o tipo de transporte que vai até as vítimas. Quarto componente, então, é a nossa sala de estabilização. A sala de estabilização, meninos, é um local que a gente vai tratar ali o paciente grave ou crítico em municípios de grande distância ou isolamento geográfico. Então, fica difícil, às vezes, eu transportar esse paciente, levar ele para outros locais. Então, a gente tem alguns municípios locais, salas de estabilização
funcionam 24 horas por dia e a gente pode levar esses pacientes, estabilizar até a gente conseguir um transporte adequado para eles, tá? Então, ela contempla, tem um ventilador, ela tem que ter um DEA, tem que ter todo o aparato ali tecnológico para a gente conseguir atender esse tipo de paciente, tá? Nossa quinto componente são as unidades de pronto atendimento, as nossas UPAs, elas são intermediárias. Então, a UPA fica entre a unidade básica e a unidade hospitalar. Elas funcionam 24 horas por dia, elas têm atendimento pediátrico e elas são a nossa referência ali antes de eu levar um paciente para uma internação hospitalar, né? Por exemplo, nossa é a UPA Oeste e isso aqui é só um infográfico rapidinho mostrando a diferença de uma unidade básica para a diferença de uma UPA, né? O que a gente tem, que eu posso tratar e cuidar numa unidade básica, o que eu já tenho que referenciar para uma UPA, tá? O nosso sexto componente é a atenção hospitalar. A atenção hospitalar, gente, o que ela é? Ela é a porta de entrada ali, né, das urgências e emergências. Ela conta com uma enfermaria, conta com cuidados prolongados e especializados ali, com leitos de terapia intensiva e com aquelas linhas de cuidado que nós já falamos, né, totalmente estabelecidas para tratar o IAM, o AVE e o trauma. Tá? A atenção hospitalar, gente, ela vai adotar o protocolo de classificação de risco que a gente já conversou, que vocês vão colocar para mim lá na atividade, que é o protocolo de Manchester. Ela tem que ter um acolhimento, tem que ter pessoas qualificadas que priorizem lá aquele atendimento e saibam identificar mesmo todos os agravos de saúde ali daquele paciente. Ela é articulada tanto com as UPAs quanto com o SAMU, porque a gente tem que ter essa referência e com a regional da central de regulação ali mesmo de urgência e emergência, porque eu preciso coordenar os fluxos, né? O paciente está saindo, mas vai chegar outro, está vindo outro para o leito de UTI direto, esse aqui vai de alta para casa. Então, a gente tem que ter essa contra-referência, né? E ter também uma equipe multiprofissional compatível com o porte da porta de entrada. Então, se tem um fluxo muito grande de pacientes que entra, não dá para eu ter 2 técnicos e 2 enfermeiros, eu tenho que ter uma equipe muito maior, né? O trabalho tem que ser organizado, tem que ser multiprofissional, tá? A gente tem que garantir a qualidade do cuidado, a eficiência na gestão de leitos ali, na organização dos fluxos, dos processos dentro daquele ambiente hospitalar, né? Implementar uma responsabilização ali na referência desses casos. Por quê, meninos? Vamos supor, se eu demoro muito para gerar o leito, para conseguir transferir o paciente para o CTI, transferir o paciente para casa, eu não consigo receber outras pessoas que precisam chegar. Então, o fluxo tem que ser muito, muito rápido. Um exemplo disso é o Hospital João 23, que conta com um número muito grande de pacientes, um número maior ainda de funcionários, para dar conta mesmo do porte que eles têm. Eles são referência hoje, né, para todo tipo de trauma, então o fluxo de atendimento deles realmente é muito alto. E aí a gente tem as linhas, eu vou falar rapidinho delas, porque a gente vai destrinchá-las depois, tá? Mas as linhas lá que a gente falou de cuidado, a primeira é a linha de atenção ao IAM. O IAM, então, gente, ele causa hoje várias mortes, né? Uma das principais causas de mortes que a gente viu lá no comecinho no nosso país, e 25 a 35% das pessoas morrem antes de receber algum tipo de cuidado, né? Então é muito importante a gente identificar sinal, sintoma, entender como que isso acontece, né? Uma obstrução ali da artéria coronária, por que isso aconteceu, hábitos de vida, sedentarismo, saber identificar os sinais e sintomas. O mais clássico deles é a dor precordial e a dor no braço, mas eu tenho também dor no estômago, dor no pescoço, dor na mandíbula, né? E tempo é vida. O que eu tenho que fazer, né? Então, o principal procedimento, assim, é um ECG bem rápido, se o paciente já chegou queixando isso, 10 minutos no máximo. Como intervenção terapêutica, depois a gente tem que estabelecer acesso, monitorizar, repouso do paciente, oxigênio se ele precisar, né? Então, tem todo tipo um aparato ali, todo um fluxo que a gente tem que seguir. Tem as principais medicações, que depois a gente vai trabalhar um pouquinho com elas, né? Mas em geral é o nitrato, a morfina, o AS, de acordo com a prescrição médica e com o caso do paciente. A nossa segunda linha é a linha de cuidado ao AVE, né?
que é de atenção ao AVE. O acidente vascular encefálico, ele pode ser tanto isquêmico quanto hemorrágico, vai depender mesmo do tipo, né, de acometimento do nosso paciente, e a gente tem que aprender a identificar rapidamente nesse tipo de paciente se realmente é um AVE. Então, tem três itens que a gente avalia muito, que é face, força e fala. E aí, a gente, averiguando esses itens, a gente define, né, juntamente com a equipe do corpo clínico, multidisciplinar, e já traça a conduta terapêutica. Estabelece ali, né, uma monitorização, um acesso desse paciente, estabiliza a pressão, estabiliza a glicemia. Então, são ações bem rápidas e que já são totalmente definidas nesse fluxo. E a nossa última linha é a linha de atenção ao politrauma. Essa linha, meninos, durante muito tempo a gente trabalhava com o ABCDE e hoje a gente já entendeu que antes de trabalhar o ABCDE que vocês estão vendo nesse quadrinho aqui, a gente tem que trabalhar com o controle das hemorragias e depois pensar em abertura de via aérea, ventilação, circulação, controle de hemorragia, exames neurológicos e exposição de hipotermia, tá? Sétimo componente aí, as unidades de cuidados prolongados, a gente já falou, né, que incentiva a autonomia, a transição de cuidados desse paciente. Muitas vezes ele era uma pessoa rígida, autônoma e acabou ficando com alguma sequela ou algum tipo de deficiência que ele vai ter que reaprender. Então, ele precisa passar por essa transição, aprender esse cuidado domiciliar, aprender a ser cuidado e ensinar os familiares ou quem quer que vá cuidar dessa pessoa tudo que a gente precisa naquele momento. Um exemplo disso é o Hospital Paulo de Tarso, que é um hospital de transição, né, que trabalha a atenção domiciliar, a atenção informal, o autocuidado para promover uma independência desse paciente também. A gente tem que trabalhar sempre pensando no planejamento de alta desse paciente, na articulação dos serviços de saúde, promover, então, uma educação de saúde para o paciente, para a própria família e um acompanhamento após a alta. E a gente tem aí também, como oitavo componente da RUI, as UTIs, né? Atenção ao paciente crítico. Hoje a gente tem um número grande de leitos aí no Brasil e que a gente está vendo que ainda é insuficiente, porque com o Covid, né? A gente viu os casos na Itália, em outros locais, tanto que isso aumentou, meninos, tanto que cada vez mais é necessário leitos na UTI e que a gente não tem leitos suficientes. E aí a gente tem que parar para pensar que não é só leitos para o Covid, né? Eu continuo tendo AVE, eu continuo tendo IAM, eu continuo tendo casos de violência que vão requerer, que vão precisar de leitos numa UTI também. Então, a gente tem que planejar esse serviço bem redondinho para que não falte leito para ninguém. E o nosso nono componente é o SOS Emergência, que é um programa mesmo do Ministério da Saúde para atuar de forma organizada, ágil e efetiva sobre a oferta de assistência nas grandes emergências do país. E o último componente aí que a gente tem é a atenção domiciliar, que é o que a gente já falou, de trabalhar com esse cuidado dentro da família, trabalhar com a autonomia do paciente, mas não deixar de prestar uma assistência para aquele paciente em âmbito domiciliar. Uma fotinho só para a gente exemplificar nossa rede de atenção, né? A gente tem aqui no cantinho uma unidade básica de saúde, o SAMU, a central de regulação do SAMU, a promoção de saúde, né? O hospital, a UPA, e a unidade de estabilização e o paciente em casa, né? Então, meninos, era só para a gente exemplificar um pouquinho. A gente tem uma atividade para trabalhar e fixar um pouquinho mais essa estruturação da rede. Espero que vocês tenha clareado ou pelo menos norteado um pouquinho. A gente vai conversando sobre isso depois no nosso grupo do WhatsApp. Sejam bem-vindos e boa noite. Muito obrigada.